Boa noite a todos. Continuando então, nós vamos agora entrar na parte de sequência e nós temos aqui que uma sequência numérica é A1, A2, A3, AN e continua, esses pontinhos significam que continua infinitamente. É uma função f definida do conjunto dos números naturais, certo? Em um certo valor real. O número n que aí aparece é chamado índice AN, é o enésimo elemento da sequência, ou termo geral. Então, por exemplo, eu posso ter uma sequência 1, 3, 7, 5, 8, forma uma sequência qualquer, certo? Esses elementos aqui, por exemplo, esse primeiro é o meu A1, esse meu segundo é o A2, terceiro A3 e assim sucessivamente, onde que aqui eu vou ter um termo geral que eu chamo de AN. Outro exemplo por exemplo, a sequência dos números pares. Eu tenho uma função f que vai dos naturais no conjunto P par, que pega um número natural e leva em 2n, certo? Então aqui eu tenho essa regra que está escrita aqui. Esse 2n, meu f de n, ele vale 2n, certo? Sempre que n, por exemplo, quem que é f de 1? F de 1 é no lugar do n eu colocar 1, 2 vezes 1, 2. F de 2, 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente, eu tenho o meu conjunto dos números pares. Outro exemplo, eu posso pegar Fn como sendo menos 1 elevado a n. Que conjunto é esse? Essa sequência, ela sempre vai ser n igual a 1, menos 1, n igual a 2, menos 1 ao quadrado, 1, igual a 3, menos 1, igual a 4, 1. Então, eu tenho aqui uma sequência menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, onde ela é definida, eu consigo definir aqui a regra dela, certo? Quem que seria meu AN, meu termo geral? Seria menos 1 elevado a n. Quando eu tenho uma sequência qualquer que eu não consigo escrever o termo geral, eu não consigo montar uma fórmula, certo? É isso que está querendo dizer. Então, qual que é a definição agora de convergência? Por que eu estou falando isso? Nós temos sequências, por exemplo, a sequência dos números naturais, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Continua, certo? Ela continua, ela não tem uma convergência, ela não tem um número L, onde os valores vão se aproximando desse valor e vão sempre ficando cada vez mais próximo dele, certo? Diferente da sequência que eu pegar Fn igual a 1 sobre n. 1 sobre n é 1, meio, 1 terço, 1 quarto. No infinito, esse 1 sobre n ele é muito próximo de zero. Então, o meu limite L eu consigo provar que é zero, porque todos os termos eles vão estar extremamente próximos de zero. Certo? Então, qual que é a definição? Diz que uma sequência AN converge para um número L, ou tem limite L, então eu vou falar que a sequência limite de AN quando n vai para infinito é L, certo? Agora vem lá do cálculo, só que em vez de eu usar f de x, eu estou usando AN, uma sequência, vem lá do cálculo 1. Quando dado qualquer número epsilon, é sempre possível encontrar um número n tal que satisfaça isso. Certo? O que isso está querendo dizer? É que é o seguinte, eu tenho aqui um número L e a minha sequência A1, A2, ou melhor, aqui no caso o meu domínio é sempre o conjunto dos números naturais,
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, eu marco no gráfico meu A1, marco no gráfico meu A2, marco no gráfico meu A3 e vou marcando A4. Então, a partir de um certo índice N, todos os termos, dado qualquer epsilon que eu pegar, eu vou ter uma faixa aqui e uma faixa aqui, onde aqui seria L menos epsilon e aqui L mais epsilon, onde a partir desse N, todos os termos AN vão estar dentro dessa faixa. Para qualquer epsilon, eu peguei esse epsilon, pego um epsilon bem menor que esse, eu vou ter uma faixa bem menor do que essa, bem mais próxima desse valor L. Então, vai existir um N diferente desse, onde todos os termos vão estar aqui dentro. Pega um epsilon menor ainda. O que isso quer dizer? Os termos vão estar cada vez mais próximos aqui desse valor L. Então, o que está acontecendo? O meu AN ele está convergindo para L quando N tende a infinito. Então, geometricamente, quer dizer isso. Definição de vizinhança. Dado um número L qualquer, chama-se vizinhança epsilon de L a todo número x dentro desse intervalo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o L, aqui eu tenho L mais epsilon e aqui eu tenho L menos epsilon. Esse intervalo aqui, qualquer número que eu pegar aqui dentro, o meu L, certo? Chama-se vizinhança epsilon de L. Qualquer número que eu pegar aqui dentro vai estar na vizinhança epsilon de L. E o que está acontecendo? Se eu pegar um x aqui, a distância de qualquer x que eu pegar até L, ou seja, a distância de L, vou colocar x, tanto faz, né? De x até L, é sempre menor que quanto? Sendo que esse pedaço todo aqui vale quanto? Se aqui é L mais epsilon, esse pedaço vale epsilon. Então, a distância de qualquer elemento que eu pego na vizinhança epsilon de L satisfaz essa desigualdade modular, certo? Módulo de x menos L é menor que epsilon, certo? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Eu abrir um módulo e falar que x é menor que epsilon mais L, maior que L menos epsilon, certo? São as mesmas coisas. Então, por exemplo, ele quer provar, usando a definição, que é aquela definição de convergência, que essa sequência, eu não coloquei aqui, mas ela converge para o número 1. É isso que ele está querendo mostrar, certo? Essa sequência aqui. Se a gente faz limite de n sobre n mais 12, quando n vai para infinito, lá do cálculo 1, se eu dividir tudo por n, vai dar 1. Aqui dividido por n vai dar 1 mais 12 sobre n. Quando n vai para infinito, quando n vai para infinito, isso aqui vai para 0. 1 dividido por 1 dá 1. Está feito no cálculo 1. Mas a gente consegue mostrar isso. Como que eu faço? Eu pego o módulo de AN menos 1. Então, vai ficar módulo. Quem que é meu termo geral? Meu AN. Aqui, já está aqui. É N dividido por N mais 12, menos 1. Isso é igual, tira o mínimo aqui dentro, N menos, aqui é como se tivesse 1, vai ficar N mais 12 vezes 1, N mais 12, dividido por N mais 12, que é um parênteses. Então, vai ficar N menos N, vai simplificar, menos com mais dá menos 12, mas está em módulo, sai 12. Dividido por n mais 12. Como n é um número natural, n mais 12 é sempre positivo. Então, o módulo de n mais 12 é n mais 12. E eu quero que isso seja menor do que epsilon.
Isso vai ser menor do que epsilon quando? C e somente C multiplica, eu vou passar aqui, vai ficar 12 menor do que epsilon vezes n mais 12. C e somente C, passo o epsilon dividindo, eu tenho 12 dividido por epsilon, menor que n mais 12, e agora eu vou passar o 12 para o lado direito. C e somente C, 12 negativo, né? Mais 12 epsilon menor do que n. Então, isso aqui, deixa eu só arrumar um lugar aqui para escrever. Então, eu tenho que n, olhando agora da direita para a esquerda, é maior que 12 sobre epsilon menos 12. Então, basta eu tomar quem? Basta eu tomar um n grande dessa forma, que sempre que n for maior que esse n grande, vai implicar o quê? Volta. Vai implicar, como é C e somente C, vai implicar que a n é menor do que epsilon. Certo? Na verdade, aqui é a n menos 1, né? Módulo de a n menos 1 é menor do que epsilon. Então, claro, aqui está feito, eu fiz aqui para vocês, no livro também está feito, tem outros exemplos. Sequência limitada. O que é uma sequência limitada? Eu tenho uma sequência que, por exemplo, a sequência dos números naturais, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, ela é limitada inferiormente pelo número 1, mas não é limitada superiormente. Eu não consigo fechar ela aqui, porque vai ter um número natural, o próximo número natural vai sempre passar qualquer barreira. Ela não é limitada superiormente. Da mesma forma, eu consigo definir sequências limitadas inferiormente, que não sejam limitadas inferiormente. Uma sequência ela é limitada quando ela é limitada superiormente por um número A e inferiormente por um número B. Então, o que é uma sequência limitada? Quando para todo n pertencente aos naturais, o módulo da sequência n vai ser menor ou igual que um certo valor m. Todos os termos dessa sequência estão dentro de um certo intervalo. Não vai para infinito, para menos infinito. Certo? E o resultado que a gente tem aqui é que toda sequência convergente ela é limitada. Certo? O que isso quer dizer? Que se a sequência ela é convergente, quer dizer que dado epsilon maior que zero, vai existir um n, tal que sempre que n for maior que esse n, vai implicar em módulo de a n menos l menor do que epsilon. E eu vou ter uma quantidade finita. Isso aqui é C e somente C, a n menor que epsilon mais l, maior que l menos epsilon. Para todo n maior que esse n grande. Então, aqui dentro eu tenho uma quantidade infinita e os meus primeiros termos, até o meu AN grande, é uma quantidade finita. Então, a minha sequência, eu posso, o que eu faço? Eu pego, basta eu escolher o menor elemento entre A1, A2, AN, L menos epsilon e L mais epsilon, escolho o menor elemento e depois eu escolho o maior. Todos os termos vão estar dentro desse menor e maior, automaticamente ela é uma sequência limitada, certo? E eu consigo provar dessa forma, também está bem feitinho lá no livro, e aqui é a explicação, certo?